quer dizer a palavra serverless? A gente tem a divisão em duas partes aí, né? O server e o less, né? No caso, é sem servidor, né? Ou com menos servidor, o less pode ser de menos, né? Menos complexidade, menos gestão, né? Então, a ideia da etimologia mesmo do serverless é você simplificar a sua vida como um todo. Ficou bem abstrato, mas a gente vai aprofundando aí. Beleza, vamos falar um pouquinho da filosofia, e é bem bacana, viu, gente? A gente começou, então, mais ou menos na década de 40, década de 50, tá? A gente começou lá com os mainframes, né? Então, lá a gente pensava como se fosse o hardware, né? Era a unidade de escala. Ali você tinha uma máquina muito, muito parruda, que ela, você podia trocar o disco, né? Acrescentar, eventualmente trocar o fabricante também, mas, de fato, você fazia uma escalabilidade vertical, né? Você tem a escalabilidade vertical e tem a horizontal. Então, ali você alocava mais CPU, mais memória, mais disco, e aí daí escalava com a sua máquina. Bem depois, tá? Isso aqui nós já estamos falando da virada de 2000 para frente, a gente teve, então, a infracomunidade de escala. Tá? E aí a gente começa a pensar um pouquinho mais em, eu vou alocar quantas máquinas para processar minha aplicação? Quais máquinas eu vou alocar? Tá? E aqui pode ser tanto no ambiente cloud, né? Podemos colocar aí na AWS, na Azure, GCP e por aí vai, como também numa infra on-premise, tá? Uma infra que está rodando ali junto com você mesmo, né? Assim, sem necessidade de estar em cloud mesmo. Bom, houve uma evolução desse tema, tá? Na verdade, foram caixinhas de abstrações, né? Então teve uma abstração maior que isso, que foi o PaaS, né? E ali a gente já mudou um pouquinho, a gente pegou lá as aplicações comunidade de escala. Eu não me preocupo mais agora, mas eventualmente as máquinas que vão rodar. Mas eu começo a preocupar agora com onde, na verdade, eu abstraio a questão até do sistema operacional que está rodando. Tá? Então eu começo a pensar mesmo na minha escalabilidade de aplicação. Tá? Junto com esse bolo aí, veio alguns conceitos de virtualização também. Então a gente começa a pensar em termos de containers para minha aplicação, né? Com quantos nós vão ser executados, quantos pods, enfim, quais as instâncias que vão ser executadas na minha aplicação. Né? Então começa a abstrair um pouquinho mais. E agora, né, que a gente tem aí desde... Esse aqui já é mais antigo, tá? Mas o conceito de FaaS, que é o Function as a Service, né, que ele pega ali um pouquinho do conceito do BaaS, né, e o que veio trazer o FaaS? O que veio trazer o serverless para a gente? Basicamente, ele veio trazer uma função, comunidade de escala. E é aí que está o pulo do gato. Então, a gente deixa de preocupar na escalabilidade da minha aplicação e eu começo a preocupar na minha função. O que é uma função? Poxa, vamos pensar usando uma arquitetura cliente-servidor ali, que eu faço uma consulta para recuperar os usuários da minha base de dados, faço um post ali para gravar uma determinada informação, né? Eu começo a preocupar com essa função e não com uma aplicação como um todo. Né? Notem aí que a gente começa, tá? Aí é claro que dá para filosofar muito aqui, a gente começa a pensar em termos de segmentação da minha aplicação, já que agora a função ela é escalada, né? Eu preocupo com a minha função, começa a pensar em termos de, por que não, né? Até divisão de domínio, né? Ou até microserviços, né? A gente começa a caminhar mais para esse lado.